Vamos dar continuidade à nossa primeira aula de interface web, falando de um tópico muito relevante na engenharia de software, que é usabilidade. Mas no nosso caso, vamos tratar da usabilidade na web. Ela é tão importante, para vocês terem uma ideia, em 98, uma pesquisa norte-americana divulgou que foram perdidos cerca de 3 bilhões de dólares, porque design mal feito de páginas dificultava a compra, né, de usuários, a compra de produtos desses sites, e os usuários simplesmente abandonavam. Então, isso são dados de 98. Imagina hoje que a internet, o acesso à internet cresce, a quantidade de usuários cresce, consequentemente, a oferta de alternativas de sites é crescente também, e aí o que acontece? Os usuários da web eles vão ficando cada vez mais impacientes. Então, eles não conseguem se prender a uma página em que ele não entende como usar. Ele abandona em poucos minutos. Então, se você não conseguir ter um layout na página em que em poucos minutos o usuário se identifique, o usuário goste daquilo, ele conclui que não vale a pena perder seu tempo e vai procurar um outro site. Então, pessoal, é clara e extrema a importância da usabilidade no design para a web. Né? Muitos autores consideram que o layout ele vai definir o sucesso ou o fracasso do seu produto ou do seu serviço na web. Então, falando em definição, a ISO definiu usabilidade como um conjunto de atributos de software relacionado ao esforço necessário para seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de usuários. Então, se o usuário precisa de um esforço mínimo para utilizar aquele layout, então tá bom. Então ele julga como algo satisfatório. Então o conceito ele vem evoluindo e a própria ISO o redefiniu, incluindo necessidades dos usuários e outras características de qualidade de software, como funcionalidade, confiabilidade, eficiência, possibilidade de manutenção e portabilidade. Há vários termos que a gente deve conhecer da usabilidade, mas eu separei 2 aqui, na apostila de vocês tem mais, que é usuário, vocês devem entender já como a pessoa que interage com o produto ou serviço que você vai estar divulgando na web, através de um website, e satisfação, porque satisfação, pessoal, é exatamente o grande objetivo quando se cria uma página na web. É que o usuário consiga ter o conforto e a aceitabilidade do produto. Né? E esse grau de satisfação é medido por meio de métodos subjetivos e ou objetivos. Há uma área na computação especializada nisso, em avaliação de design e interface web, né? De softwares em geral, mas da web propriamente dito. No que se refere a projeto de website, alguns fatores devem ser considerados para que se consiga desenvolver um site com características de usabilidade, ou seja, é um site em que o usuário ele não tenha dificuldade de uso e que ele consiga se sentir satisfeito ao navegar nele. São eles, né? São a qualidade do layout, funcionalidade dos recursos interativos, arquitetura da informação, como você vai planejar, exibir aquela informação, conceito editorial, aderência às tecnologias e dispositivos digitais. Então, são fatores que devem ser considerados. Agora, não é só utilizá-los de forma genérica. Você tem que ter cuidado na hora dessa utilização. Claro, obviamente, porque tudo tem que ser muito bem equilibrado e harmonioso para garantir a satisfação. Outro tópico muito difundido, principalmente pelos órgãos governamentais, é a acessibilidade na internet.
Então não é mais só no ambiente externo, no ambiente físico, que a gente pensa em acessibilidade. Na web também a gente tem que pensar e nós temos que projetar os nossos sites pensando nisso também, porque a internet é universal. Ela deve compartilhar informações e de forma irrestrita. Então, nós temos a obrigação de tornar a web acessível. Quem faz a web somos nós, programadores, desenvolvedores da web. Então, eis que nós devemos conhecer algumas razões para tornar a web acessível. Por exemplo, vantagens competitivas ao atingir no mercado eletrônico milhões de pessoas com e sem necessidades especiais. Então, quando você inclui pessoas com necessidade, você aumenta esse mercado. Benefícios de usabilidade aos outros usuários, né, tornando mais fácil e agradável o acesso às informações online. Então, à medida que você facilita o acesso a essas informações a um grupo de pessoas, você beneficia a todos, a um conjunto. Vantagem de estar de acordo com políticas governamentais de inclusão digital, que busca a inserção de todos na sociedade da informação. E em relação a essa vantagem de estar de acordo com políticas governamentais, vocês podem prestar atenção, muitos editais são lançados, há muitas campanhas de governo, há muito fomento à pesquisa de projetos web que tem a ver com a inclusão digital. Então, esse assunto da acessibilidade é bastante interessante para vocês que vão ingressar nessa área, vão trabalhar na web, certo? Agora, para que a inclusão digital seja possível, ações e projetos vêm sendo criados, né, para poder facilitar o acesso das pessoas de baixa renda às tecnologias, para que a acessibilidade desses usuários seja facilitada. Aí, com essas ações e projetos, é possível que a população tenha acesso a informações disponíveis na internet e, com isso, passe a produzir e divulgar conhecimento, contribuindo com a inclusão social das pessoas, tanto com necessidades especiais, quanto os idosos, que também têm suas limitações cognitivas, muitas vezes tem um pouco de limitação física, né, ao utilizar um computador, um dispositivo para acessar a internet. Então, quando a gente provê essa acessibilidade, a gente abre um leque para inúmeros tipos de usuários. Então, a apostila de vocês dá uma dica de um artigo do Acesso Digital, que é um portal bem relevante no assunto de acessibilidade. E aí é interessante que vocês leiam um pouco esse artigo para abrir a cabeça em relação a esse assunto e refletir, né, para que a gente possa juntos buscar uma internet mais igualitária para todos. Também eu acrescento uma dica, que vocês acessem esse link aqui. Esse link, ele dá acesso à cartilha de acessibilidade na web, que foi produzida pela W3C Brasil. Então, eles produziram esse documento e disponibilizaram completo, gratuitamente na internet, que é para a gente conhecer tanto as definições, as inúmeras definições que esse termo acessibilidade tem, quanto conhecer toda a história da internet e até onde nós chegamos, né? E por que a gente busca esse caminho agora da acessibilidade. Então acessem, vai ser muito bom, tanto para aumentar o conhecimento de vocês acerca do assunto, quanto para ajudar na execução das atividades propostas dessa unidade. Então, continuando, a web ela deve poder ser usada por pessoas em diferentes contextos. Então, aquelas pessoas que são incapazes de ver, ouvir, se deslocar ou interpretar determinados tipos de informação, têm que ter acesso. Aquelas que não têm um teclado ou mouse convencional, ou que não sejam capazes de utilizá-los, têm que poder usufruir daquelas informações, daqueles conteúdos do website. Aquelas que possuam tela que apresenta apenas texto, com dimensões reduzidas ou baixa resolução, ou ainda conexão lenta com a internet.
Pessoas que não falem ou compreendam fluentemente o idioma em que um documento foi escrito. Então, elas têm também que ter acesso a essas informações, a esse conteúdo. E tanto que há a universalização dos sites, em que você permite que o conteúdo da sua página seja traduzida. Então, isso são mecanismos que vocês têm que usar de acessibilidade. Pessoas que estejam com seus olhos, mãos ou ouvidos ocupados, por exemplo, que não possam usar porque ou estão no volante ou um ambiente barulhento. Então, eles têm que ter alternativas, né, para isso. Possui uma versão ultrapassada de navegador web, diferente dos habituais. Então, você tem que criar um site com elementos que você possa perceber que mesmo o usuário não utilizando a versão mais atual do navegador, ele vai ter acesso àquele conteúdo. Ou o navegador, ou quem acessa o navegador por voz, um sistema operacional pouco convencional. Então, aquele layout tem que estar disponível, certo? Então, o projeto de web que desconsidere os princípios de acessibilidade provavelmente exclui os usuários que não possuem as tecnologias mais recentes. E quando se exclui os usuários, a gente está indo contra o que a web propõe, né? Que é essa universalização e esse compartilhamento infinito de informações. Então, gente, para isso é importante nós conhecermos algumas recomendações para acessibilidade, porque elas visam contribuir com as ações e projetos desenvolvidos com o intuito de permitir a inclusão digital para todos irrestritamente. Algumas recomendações que são da W3C: fornecer alternativas equivalentes a conteúdo sonoro visual, não recorrer apenas à cor, assegurar que páginas dotadas de novas tecnologias sejam transformadas harmoniosamente. Então, tem que ter cuidado na hora de usar as novas tecnologias, tem que ter cuidado na hora de apresentar algo novo para o usuário. Projetar páginas considerando a independência dos dispositivos, fornecer informações de contexto e orientações, assegurar a clareza e simplicidade dos documentos, fornecer mecanismos de navegação claros, coisas que a gente já viu lá atrás da unidade. Isso tudo são exemplos e recomendações que a gente deve ter em mente, tá? E outro aspecto bastante relevante que temos que considerar nas interfaces web é a legibilidade, que é aquela definição bem conhecida por todos, né? Facilidade com que o leitor consegue discernir a fonte numa página e baseia-se na relação da forma com o fundo e na capacidade de distinguir as letras entre si. Então, para que possam ser lidas, as letras terão que ser bem identificadas. Então, você não é só no seu caderno, nos livros, nos jornais convencionais que se busca ter um texto legível. Na internet também. Os usuários, eles vão fazer leitura do seu site, vai ter texto, vai ter conteúdo. Então, você tem que ter cuidado em como você vai relacionar a fonte, né, as letras que você vai colocar aquela informação com o fundo da página, com a cor de fundo da página. Então, tudo tem que estar muito claro para o usuário. Segundo pesquisa, o campo de percepção visual do usuário, de uma pessoa, né, normal, reduz-se à metade, a uma distância de 2,5 graus do ponto de fixação do olho, quando fazemos uma leitura. Traduzindo isso aí, observem aqui a figura. A pesquisa destaca que o que a gente percebe, na verdade, que a gente fixa o olho, não é no conteúdo completo, é apenas uma parte dele. A apresentação textual em colunas minimiza o escaneamento horizontal e, consequentemente, reduz o movimento dos olhos e a fadiga ocular, segundo Nadel. Olha só, o que ele fala quando ele diz em escaneamento horizontal? Ele está dizendo o seguinte: ele está reduzindo o alcance. Ele vai evitar com que você tenha que
olhar para fazer um movimento muito amplo dos olhos. Quando você usa textos em colunas, você facilita porque você diminui o campo visual do usuário. Quando você diminui o campo visual do usuário, ele passa a ter uma satisfação muito melhor na hora da leitura. Então, observem o que vocês gostam mais de ler na internet. São aquelas páginas em que o conteúdo é bem amplo e assim ele vai de uma ponta a outra do teu monitor, ou aquela que te traz muita informação, mas ele vai te trazendo um pouco mais ajustada, vai trazendo de pedacinhos, uma camada, outra coluna. E aí você vai lendo tudo e vai sendo mais agradável. Então vocês podem fazer esse teste na hora que vocês estiverem navegando na internet, para vocês perceberem um pouco o que mais satisfaz vocês. Então, essa dica das colunas é bastante interessante, né, para a gente utilizar nos nossos sites. Segundo Nielsen, de novo, pai da usabilidade, 79% dos usuários da web escaneiam texto. Ou seja, 79% dos usuários não lê palavra por palavra. Eles vão vendo um geralzão, o que está ali, o que está jogado de informação, mas eles captam ali só o que é de mais importante. E aí, por conta disso, Nielsen recomenda, né, que você use gráficos, porque gráficos são figuras, é algo mais simples de ser interpretado, que você use cabeçalhos, né, que são formas de você destacar um texto, negrito, tabelas, que você vai colocando colunas e vai diminuindo a largura daquele texto. E marcadores, né, que são aqueles links que vai levando o usuário de um canto a outro da página sem muito esforço. Outro aspecto importante na legibilidade é a questão das fontes. Turma, a escolha da fonte que você vai usar no projeto de um site influencia diretamente o seu resultado final. Quando a gente começa a trabalhar com CSS, onde a gente vai estilizar o seu site e tal, a gente vai testar os tipos de fontes. Bem, normalmente a gente quer inovar. A gente pensa em colocar a fonte mais diferente, a fonte mais cheia de estilo, só que isso vai resultar lá na satisfação do usuário, né? E pode não ser muito boa. O que vocês têm que ter atenção é o seguinte: existem basicamente dois tipos de fontes, que são as fontes com serifa e as sem serifa, né? Resumindo essa história, as fontes com serifa são aquelas que possuem umas terminações aqui nas palavrinhas, elas são um pouco puxadas. Isso daqui não é aconselhável usar essas fontes com serifa, porque facilmente em resoluções que são menores ou maiores, elas tendem a se deformar. Então, o indicado é que vocês escolham, dentre os tipos de fonte, procurem usar no website de vocês aquelas fontes que são sem serifa, que não tem essas pontinhas no final das palavras, que não vem aqui. Todo esse slide ele foi produzido com uma fonte sem serifa. Então percebam, olha a diferença do A da sem serifa para o A da com serifa. Ele tem esse puxadinho, essa franjinha aqui, ó. Diferença aqui do S com serifa para o S sem serifa. Então ele não perde a qualidade por conta da mudança de resolução. Então fica a dica aí para vocês, tá? Na hora de escolher a fonte. Cores. As cores do nosso site.
Turma, para a leitura eficiente de um texto, principalmente um website, em que essa leitura ocorrerá na tela do monitor, devemos procurar sempre uma combinação harmoniosa das cores, procurando contrastar a cor da fonte e do fundo. E pensem bem, a tela do monitor, ela já vem carregada de coisas para os seus olhos. Ela vem com uma luminosidade que prejudica um pouco a vista, que às vezes dói a nossa vista, aquele brilho e tal. Então, se você não consegue buscar uma harmonia, um contraste entre a cor da fonte e a cor de fundo, o usuário rapidamente vai se cansar daquilo ali e ele vai abandonar seu site. Segundo o Instituto de Pesquisa da Cor, há estudos que revelam que os seres humanos julgam subconscientemente uma pessoa, um ambiente ou um item nos primeiros 90 segundos, e nesse lapso de tempo, entre 62% e 90% do julgamento é baseado unicamente pela cor. Então daí vocês tiram. Na web não vai ser diferente. As pessoas também vão julgar o layout do teu site. Na hora que você acessar, elas vão dizer, nossa, que bonito, nossa, que feio. E muito disso vai ser por conta da cor, das cores que você escolheu. Eu sempre indico para os meus alunos, na dúvida, o fundo branco é o melhor, porque qualquer cor vai realçar, né, sobre ele. Então, tenham muito cuidado com isso aí. Ao escolher um padrão de cores para um site, devemos sempre observar alguns aspectos, né? O assunto da página, o ambiente, o público-alvo que vai se interessar por aquilo. Há na internet tutoriais, há na internet artigos que falam um pouco sobre as cores, do significado das cores, né? As cores que estão mais ligadas para um determinado assunto, para um determinado nicho de mercado. Então, tudo isso você deve considerar na hora de escolher essas cores, tá bom? As recomendações é que as cores de uma página na web não sejam selecionadas separadamente. Vocês têm que escolher dentro de um contexto geral, certo? E esse contexto geral, claro, ele vai respeitar as diferenças culturais daqueles usuários que irão acessar e fisiológicas também entre os indivíduos. A cor, ela está presente no nosso dia a dia, na nossa cultura. Muitas coisas que a gente fala, que a gente ouve, muitas coisas que a gente escolhe, tem muito a ver com a cor que representa, né, na vida real. Então o site também não pode ficar por fora disso aí, desses conceitos e dessas tradições que na vida real já existem, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para juliana.fernandes@ifpi.edu.br e, claro, utilizem a plataforma para tirar dúvidas, porque aí é uma maneira de você compartilhar com os outros colegas e eu vou procurar respondê-los o mais breve possível. Um abraço e até a próxima unidade.